Bom dia, pessoal. Sexto ano, apostila 4, Geografia, dando início ao professor Júlio Plech, certo? A primeira questão, ele vai falar sobre todas as questões, na verdade, ele vai falar sobre escalas, tá? É um assunto que é um pouco chatinho, meio complicadozinho de entender, porque ele envolve a matemática, tá? Então, para quem não tem essa grande evolução com a matemática, tá? Então preste um pouco de atenção, tá? Rever o vídeo, tá? Todas as vezes que for preciso, porque é um assuntozinho meio chatinho, tá? Mas é de grande importância, tá? Porque tem a ver com os mapas que vocês vão ver futuramente, certo? Então, a escala, pessoal, tá? A escala cartográfica, tá? Ele é o quê? Ele é um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar a relação entre proporção, tá, entre a área real, tá, e a sua representação. Então, é a escala que indica o quanto um determinado espaço geográfico ele foi reduzido para caber, tá, num local em que ele foi confeccionado em forma de material gráfico, certo? Ou seja, papel. Então, sabemos que os mapas eles são que reproduções, tá? Reduzidas de uma determinada área. Então, essa redução, tá? Ela não ocorre de forma aleatória, e sim de maneira o quê? Proporcional. Ou seja, ele vai resguardar uma relação entre as medidas originais, tá? E suas representações. Então, a expressão numérica, ou seja, a matemática por trás disso, certo, pessoal? Dessa proporção é o quê? A própria escala, tá? Então, continuando com a questão 1, ele fala o seguinte: assinale a seguir a alternativa que melhor representa o conceito de escala cartográfica, tá? Então, ele diz a seguinte: a letra A é a relação não proporcional entre o mapa e suas variações gráficas. Pessoal, tá errado, porque ele já fala em não proporcional, então é totalmente o inverso, tá? Ele é proporcional. Letra B é a medida da área dos mapas e cartogramas em geral. Não, pessoal, porque a medida dos mapas e cartogramas em geral não tem nada a ver com a escala, tá? Tá faltando algo, tá? Então ele fala o seguinte, a letra C, que escala cartográfica indica a proporção entre uma área da superfície, tá? E a sua representação em um mapa. Tá correto, certo? Foi tudo aquilo que no início eu acabei de falar sobre o que era a escala, ok? Segunda questão. O mapa acima apresenta o detalhamento do arquipélago do Havaí. Então podemos afirmar que 1. Trata-se de um mapa de escala grande, né? Se compararmos com um mapa de todo o Oceano Pacífico, realmente, né? Porque a gente sabe que o Oceano Pacífico não é apenas isso. Então esse mapa aqui é um mapa de escala grande, tá? Em comparação ao Oceano Pacífico. 2. Temos nesse mapa um exemplo de escala gráfica. Sim, olha a escala gráfica aqui, pessoal. Ó. Lembrando, escala ela se divide em escala numérica e escala gráfica, tá? Aqui aparece uma escala gráfica, certo? 3. O nível de detalhamento seria maior se aumentássemos a escala cartográfica. É verdade. Se aumentássemos essa escala, tá? O nível de detalhamento, ou seja, iríamos ver muito mais coisas neste mapa, tá? Então, as 3 afirmativas são corretas. Então, alternativa letra E, certo? 3. A escala cartográfica representa a relação entre os territórios e suas representações gráficas. Dessa forma, é possível dizer que, quanto maior for a escala, então a gente vai analisar as afirmativas, tá? Quanto maior a escala, vai ser menor a área representada? Sim, está correto. Vai ser menor o detalhamento das informações? Não, pessoal, vai ser maior, tá? Olha só, quanto maior a escala, maior o detalhamento das informações, tá? Menos evidente é a projeção cartográfica utilizada. Correto. Então, temos 1 e 3 como verdadeiros, tá? O 2 é falso. Alternativa, letra D.
certo? Bora lá. Considere as duas escalas a seguir representadas. Olha só, ele dá uma escala numérica, tá? Representando a letra A, e uma escala gráfica representando a letra B. Vamos lá. Ele fala o seguinte, que a escala A é do tipo gráfica e a escala B do tipo numérica. É o contrário, pessoal, tá? É o contrário. As duas escalas possuem as mesmas propriedades. Não, porque uma é gráfica e a outra é numérica, certo? Então, a escala B, na letra C, ele fala o seguinte, a escala B contém erros, pois deveria estar em centímetros. Não necessariamente, tá, pessoal? Pode ocorrer de estar em centímetros, pode ocorrer de estar em quilômetros, em metros, tá? Mas essa daí tá errada. Então, bora lá. Letra D. A escala A também poderia ser representada com 1 para 1 quilômetro. Está correta, pessoal. Por que está correta? Porque, olha só, 1 quilômetro, tá? 1 quilômetro são 1000 metros, tá? Então, 1000 metros contém quantos centímetros? 100.000 centímetros, tá? Então, a escala A, ele fala, também poderia ser representada como 1 para 1 quilômetro. Lembrando, esses dois pontos aqui, tá, pessoal? Se lê para, certo? Então, ele fala o seguinte, que a letra A, a escala A, tá? Ela também poderia ser representada como de 1 para 1 quilômetro, certo? Então, a alternativa correta é a letra D, tá? Então, quinta questão. Considere dois mapas do Brasil, sendo que o mapa A tem escala de 1 para 10 milhões e o mapa B, escala de 1 para 50 milhões. Assinale a alternativa correta. Então, letra A. Ambos os mapas apresentam a mesma riqueza de detalhes. Não, pessoal, olha só. Se um está dizendo que é de 1 para 10 milhões, a riqueza de detalhes vai ser o quê? Maior. Ele fala 1 para 50 no outro mapa, tá? 50 milhões. Então a riqueza de detalhes vai ser menor, porque essa escala aqui, ele aumentou. Ou seja, se ele aumentou, o desenho vai ser o quê? Menor, tá? Então, nós teremos mais riqueza de detalhes no mapa A, tá? Errado a letra A. O mapa A apresenta menor riqueza de detalhes que o mapa B. Errado, pessoal, tá? Tá errado, é o inverso, certo? Então, letra C. O mapa A apresenta maior riqueza de detalhes que o mapa B. Correto. Olha só. Quanto menor a escala, certo? Quanto menor a escala, a riqueza de detalhes, tá? Você vai poder enxergar nesse mapa muito mais detalhes do que um mapa que tem uma escala maior, tá? Então, correto a letra C, certo? Sexta questão. A escala cartográfica define a proporcionalidade entre a superfície do terreno e sua representação no mapa, podendo ser apresentada de modo gráfico ou numérico. Então, bora lá. Ele fala o seguinte. A escala numérica correspondente à escala gráfica apresentada é... Então, pessoal, preste atenção. Aqui é uma escala gráfica, tá? Vocês veem aqui um gráfico, certo? Ele está perguntando uma escala numérica, tá? Uma escala numérica são essas daqui, ó, tá? É diferente dessa. Então, uma escala numérica que pode representar esse gráfico aqui, tá? Seria qual? Tá fácil, pessoal. Preste atenção. É só você pegar, tá? Geralmente uma escala, ela é de um ponto para o outro, é tido em centímetros, tá? Todas elas. Daqui para cá é 1 centímetro, daqui para cá também 1 centímetro, e assim vai, tá? Então, se ele diz que aqui é 1 centímetro, tá? De um para o outro, é só você pegar os 615, tá? Você vai multiplicar por quanto? Por 100. Por que por 100? Porque é centímetros, tá, pessoal? Centímetros, então é 100, tá? Multiplicou por 100, você vai achar 61.500, tá? Depois de achar esse resultado, você vai multiplicar por quanto? Por 1000. E por que eu vou multiplicar por 1000, professor?
olha só, o final ele quer em quê? Quilômetros, tá? Então, quilômetros, a gente sabe que 1 quilômetro tem o quê? 1000 metros, tá? Então, o resultado de 615 por 100, que é de centímetro, tá? Vai dar 61.500, você vai multiplicar por 1000. Então, vai dar o quê? 61.500.000. Alternativa correta, letra E, certo? 1 para 61.500.000, certo? Alternativa correta. Sétima questão. Observe os mapas abaixo. Considerando a sequência das imagens acima de A a D, certo? A, B, C e D, pode-se dizer que a escala das imagens diminui, pois mais detalhes podem ser vistos na sequência. A escala ela é o que, pessoal? Ela não diminui, ela aumenta, tá? O desenho ele vai entrando em riqueza de detalhes, tá? Ou seja, vai se tornando menor, a escala vai o quê? Aumentar, certo? Não é diminuir. Bora lá. Letra B. Os detalhes das imagens diminuem na sequência de A a D e aumenta a área representada. Correto. Olha só. Na letra A você tem um detalhe imenso de um bairro, vai se distanciando, tá? Ó. E no final nós temos o quê? Um estado, tá? Ó, bairro vai se distanciando, município de Porto Alegre, tá? E por último, o estado do Rio Grande do Sul, tá? Então ele fala o seguinte: os detalhes das imagens diminuem, correto, tá? Na sequência de A a D e aumenta a área representada, realmente. A área foi aumentada, olha só, não a escala, tá? A área, ó, bairro, município, estado, tá? Então a área, tá? Que foi representada, ela foi o quê? Aumentada. Então, correto, letra B. Oitava questão. Considere as informações abaixo, certo? Se tomássemos como base o desenho de um prédio em que X mede 12 metros e que Y mede 24 metros e fizéssemos um mapa de sua fachada, reduzindo-a em 60 vezes, qual seria a escala numérica desta representação? Olha só, pessoal, aí tem uma pegadinha, tá? Então, bora lá. Ele dá esses números, x igual a 12 e y igual a 24, só por dar mesmo, tá? Não vai influenciar em nada, certo? O que vai influenciar é isso aqui, ó. Ele pede para você reduzir, tá, essa fachada em 60 vezes. Então, são quantas fachadas? Uma. Então, vai ser 1, a proporcionalidade, 60. Então, vai ser 1 para 60, tá? Então, alternativa correta, letra A, certo? Esses 12 metros, esses 24 metros, ele deu só para enganar a quem estiver lendo, tá? Que não vai influenciar em nada, certo? Então, alternativa correta, letra A, 1 para 60, porque ele reduziu em 60 vezes, tá? Nona questão. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real, tá? Então, esse mapa ele tem escala de 1 para 58.000. Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio, tá, ao tesouro, ele mede 7,6 centímetros. Então, a medida real em quilômetro, tá? Presta atenção, em quilômetro, desse segmento de reta é... O que é que a gente vai fazer? Olha só. Vai pegar esses 58.000, tá? Por isso que eu falei, é meio chatinho porque envolve matemática, mas é só prestar atenção, tá? Nós vamos pegar esses 58.000, vamos dividir por quanto? Por 100. Por que por 100? Porque ele dá em centímetro, pessoal. Centímetros, 100, tá? Pega esses 58, divide por 100, vai dar o quê? 580, tá? Desses 580, nós vamos fazer o quê? Multiplicar pelo número que ele deu, 7,6. O resultado vai dar o quê? 4.408, que é a alternativa o quê? Alternativa A, certo? É só prestar atenção que dá para fazer tranquilo, certo? 10ª questão. A escala em um mapa, ela indica o quê?
Letra A. Quantas vezes o tamanho original foi aumentado para ser feita a produção cartográfica? Não, pessoal, ela pode ter o quê? Diminuído também. Então a gente elimina, tá? B. A projeção utilizada para a confecção do mapa. Não. Vai depender da projeção, tá? Então não é uma única projeção. Então bora lá. Quantas vezes o tamanho